Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17, onde assim nos diz o texto sagrado: e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus queridos irmãos, eu acredito que, assim como tem acontecido comigo, provavelmente também tem acontecido com você. Desde o início desse ano, mais precisamente, desde aquela tragédia em Brumadinho, que eu considero, na verdade, um crime, onde mais de 200 pessoas foram soterradas pela lama de uma barragem que se rompeu. Vocês sabem do que eu estou falando. Desde o início desse ano nós temos visto notícias de tragédias, e tragédias que muitas vezes são crimes, sendo que o que mais me chocou foi o que aconteceu essa semana que passou na escola em Suzano, escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, em São Paulo. Vocês sabem, claro que todos aqui devem ter tomado conhecimento disso, e eu não estou aqui como um repórter noticiário, mas eu confesso para vocês que eu preferia não ter visto as imagens que mandaram para mim pelo WhatsApp, dos criminosos, 2 jovens que entraram naquela escola e covarde e friamente mataram pessoas completamente indefesas, distraídas, que estavam ali apenas conversando, algumas estudando, outras trabalhando. E eu fiquei chocado com a frieza, com a crueldade, de modo que é inevitável nós nos perguntarmos o que está acontecendo, e mais precisamente, em relação a esses jovens, o que os levou a cometer um crime dessa natureza. E ao longo da semana eu vi muitas suposições do que teria levado aqueles jovens a cometer tamanha crueldade. Teriam sofrido bullying na escola, mas eu também sofri, e nem por isso me tornei um criminoso. Não teriam recebido o amor dos pais, como se os criminosos fossem as vítimas e não os assassinos, e a culpa fosse dos pais deles e não deles. Ou então a culpa não são deles, são dos alunos da escola onde eles estudaram. E finalmente vi suposições de que jogos de realidade virtual violentos estariam incentivando esses jovens a cometerem tamanha crueldade. Mas eu também joguei, aliás, não estou aqui com isso dizendo que devemos jogar, porque eu não jogo mais, e eu preferia nunca ter jogado isso, mas joguei bastante. Eu gostava demais desses jogos de tiro, né? E eu fui pioneiro nisso. Não sei se alguns aqui que têm a minha idade jogaram Doom, né? Que foi talvez o primeiro jogo de realidade. Jogou, pastor? O pastor Robson também jogou. Eu joguei bastante, mas nem por isso nos tornamos assassinos, irmãos. E somos contra a violência. Agora, eu não vou também negar que esses jogos eles possam treinar as pessoas, né, de uma forma virtual. Não posso negar que o bullying possa criar uma raiva dentro delas. Não posso negar que a falta do amor dos pais, claro que isso é também um fator que gera numa criança uma insensibilidade, porque ela não pode dar aquilo que ela não recebeu. No entanto, irmãos, seja qual for a suposição, eu tenho certeza de uma coisa. De uma coisa eu tenho certeza. Faltou nesses jovens, assim como faltou em todos aqueles que estão por trás
daquilo que a mídia chama de tragédias, mas que na verdade são crimes. O que faltou, na verdade, foi o temor a Deus. O temor a Deus. Nenhum deles tinha temor de Deus. Não temiam a Deus. Talvez até nem acreditassem em Deus. E não tinham esse freio de um temor de perecer no inferno, tendo cometido um crime antes de morrer, sem que se arrependesse a tempo. A falta do temor de Deus tem sido, sem dúvida nenhuma, a raiz dos crimes que têm acontecido hoje em dia. No entanto, amados, eu não estou aqui para tratar daqueles que estão fora desse arraial, não é verdade? Eles não vão ouvir a minha pregação, mas vocês vão. E isso, amados, nos leva a refletir. Se nós, que não somos ateus, mas não estou com isso dizendo que todo ateu é um criminoso, ok? Eu quero também aqui dizer isso. Mas eu quero também refletir que nós, que cremos em Deus, será que realmente temos tido o temor do Senhor? Ou será que ao invés destas notícias nos levarem a nos achegarmos mais a Deus por temermos estarmos longe dEle, ao invés disso nós estamos ficando com medo dos homens e trancados dentro de casa e com medo de mandarmos nossos filhos para a escola. Qual é o temor que essas notícias têm causado em nós? Porque se essas notícias têm causado em nós o temor dos homens, não é este o efeito que os sinais da vinda de Cristo deveriam causar na nossa alma, irmãos. Não. Nós não devemos ficar acuados dentro de casa, com medo de sair às ruas. Eu não estou também dizendo que temos que tentar a Deus e fazermos coisas loucas, nos colocando em riscos desnecessários. Porém, estas notícias terríveis não nos deve gerar temor dos homens, mas sim um maior temor de Deus. E eu espero que nesta mensagem isto seja plenamente compreendido. Porque hoje em dia existe uma grande confusão, um mal-entendido, melhor dizendo, na igreja evangélica. Muitos pensam que o nosso amor a Deus anula o temor que devemos a Ele. Mas não anula. Ao contrário do que muitos pensam, o nosso amor a Deus não deve anular o temor que devemos a Ele. E eu vou ilustrar isso aqui de uma forma muito simples, muito simples. Qual é o filho que mais ama o seu pai? O que lhe respeita? Ou aquele que dele debocha? Qual é o filho que mais demonstra amor pelo seu pai? Aquele que o obedece ou aquele que apenas diz que vai obedecê-lo, mas não obedece? Todo pai, toda mãe sabe a resposta. Então vejam que o nosso amor a Deus não anula o temor que devemos ter de sermos castigados se não andarmos no caminho que devemos andar. Porque a própria palavra de Deus nos assevera que assim como o pai
que corrige o filho a quem ama, Deus também açoita a todos quanto recebe por filhos. Açoita é o que diz a palavra. Então temos que temer a Deus. Outra confusão que existe é que, ao contrário do que muitos pensam, o temor do Senhor não é característica apenas dos servos de Deus do Antigo Testamento. Porque muitos dizem que no Antigo Testamento se temia a Deus e no Novo Testamento apenas se ama a Deus, na Nova Aliança. Mas eu repito, o amor a Deus não anula o temor de Deus. Não anula. E é aí que muitos estão equivocados hoje em dia. Lembrem-se que o próprio Senhor Jesus declarou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é este? Deus. Ou vocês pensam que o Senhor Jesus está falando para termos medo do diabo? Claro que não. Não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Talvez você diga, mas pastor, matar o corpo já não é a última instância do que alguém poderia fazer conosco? Não, porque a alma sobrevive à morte do corpo. E o corpo, mesmo morto, mesmo comido por minhocas, um dia ressuscitará para o julgamento final. E então o Senhor Jesus diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 28. E ao longo do livro de Atos e das epístolas, nós encontramos várias passagens falando a respeito dos discípulos de Cristo andarem no temor do Senhor. Por exemplo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. Uau! Atos capítulo 2, versículos 42 e início do 43. Em toda a alma dos primeiros cristãos havia temor. Mas que interessante! O versículo 42 está falando mais de amor, não é? Estavam na comunhão, no partir do pão, nas orações. E o texto seguinte, o versículo seguinte não diz: em toda a alma havia amor. Não, o amor ele já foi evidenciado nas características do versículo 42. Então está sendo dito que além desse amor, havia também temor. O amor não anula o temor, de forma alguma. Em Atos 9:31, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Aleluia! Andando no temor do Senhor. E ao andarem no temor do Senhor, o Senhor fazia com que as igrejas crescessem, se multiplicassem para a sua própria glória. Aleluia! Será que não é isso que tem faltado, amados? Eu não vou falar de outras igrejas não, mas falar da nossa congregação. Poderíamos, queridos, fazer mais, poderíamos crescer mais, poderíamos ir mais longe, ganhando almas para Jesus, mas precisamos entender que sem o temor do Senhor, muitos ficarão pelo caminho, como ao longo dos últimos meses e anos, muitos têm ficado ao longo do caminho, porque não estão temendo ao Senhor. São pessoas aparentemente muito legais, muito boas, amam o próximo, fazem obra de caridade, ajudam, mas sabem
que não têm tido o temor de Deus que deveriam ter. Na nossa frente, são pessoas muito santas, mas elas sabem o que fazem em secreto. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Inclusive o pastor Sandro mencionou esse versículo hoje, na aula de manhã. Temor e tremor. Operai a vossa salvação em temor, com temor e tremor. Será que temos tido o temor do Senhor? O texto que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele também fala sobre a necessidade de andarmos no temor do Senhor. E nos diz, lendo mais uma vez, 1 Pedro 1, 17, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. E esse versículo, dentro do seu contexto, nos responderá 3 perguntas cruciais a respeito do temor do Senhor. A primeira delas, o que significa temer ao Senhor? A segunda, no que resulta andar em temor? E a terceira e a mais importante, porque sempre é a pergunta mais importante a ser respondida numa pregação: como ser gerado em nós esse temor? Não adianta eu responder apenas o que, o porquê, se eu não responder o como. Ok, pastor, eu tenho que temer a Deus, mas como é que isso será gerado em mim? Respondendo a essa pergunta, vamos concluir essa mensagem. Mas primeiramente, o que significa temer ao Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que o texto começa dizendo: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas. Opa! Já aprendemos um princípio aqui a respeito de por que temos que temer o Senhor e o que significa temer o Senhor. Se invocais por Pai, quem aqui chama Deus de Pai? Como Jesus nos ensinou, chamar a Deus de Pai, amém? Somos seus filhos, nascidos de novo pela sua palavra, que nós recebemos em nosso coração. Então chamamos a Deus de Pai. Então ele está dizendo: se vocês chamam de Pai aquele que, e isso é um detalhe que não está em vão aqui, sem acepção de pessoas. Então o que ele está me ensinando? Que Deus não irá aliviar conosco, né? Ser mais brando no seu julgamento conosco, no seu trato conosco, só porque nós o chamamos de Pai, só porque nós chamamos Jesus de Senhor. Lembre-se do que o próprio Senhor Jesus nos ensinou no final do Sermão do Monte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Apartai-vos de mim. Irmãos, esse é o texto, Mateus 7, 21, essa é a passagem que mais gera em mim temor de Deus. Porque aqui o Senhor está dizendo que muitos, não poucos, que o chamam de Senhor, estão muito enganados, pensando que são salvos,
mas naquele dia descobrirão que estão perdidos. E a resposta está no próprio texto. Por quê? Ele dirá: porque nunca vos conheci. E essa palavra conheci no grego significa ter relacionamento íntimo. Nunca tivemos um relacionamento íntimo, apartem-se de mim. Então, o que significa temer ao Senhor? Em primeiro lugar, amados, lembrar que mesmo sendo nosso Pai, Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque um dia você entregou sua vida para Jesus, que agora o Senhor tem mais misericórdia de você do que daquele que nunca fez isso em público. Não existe isso. Deus continua sendo Deus, e o compromisso dele não é comigo e nem é com você. O compromisso de Deus é com isso aqui, é com a sua palavra, com a sua palavra. Viva a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, e então as promessas dele se cumprirão na sua vida. Não porque você seja melhor do que alguém ou eu não sou melhor do que ninguém, mas porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, por exemplo, aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, têm que se preocupar com o que comer e o que vestir? Tem que se preocupar com isso? Não. Não. Aliás, o contexto é esse, tá? Inclusive meditamos isso na sexta-feira no encontro no lar de Durval e Cláudio. Em Mateus capítulo 6. Então o contexto é ter o que comer, ter o que vestir. Se buscarmos a Deus em primeiro lugar, não se preocupe com essas coisas. Os pecadores é que se preocupam com isso, mas não quem é filho de Deus. Ah, mas eu quero mais. Então talvez você nunca tenha se convertido. Porque se realmente somos convertidos, tendo o que comer e vestir, estamos contentes. Porque afinal de contas, nós não somos mais desse mundo. Estamos aqui de passagem. Veja que o texto diz, no final do versículo 1 Pedro 1,17, durante o tempo da vossa peregrinação. Nesse mundo somos peregrinos, estamos de passagem. E pode ser que a minha partida e a sua seja muito antes do que nós imaginamos, irmãos. Muito antes do que nós imaginamos. Em segundo lugar, o texto nos ensina mais. Nós lemos que se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de pessoas, então temam a Deus. O texto prossegue dizendo, julga segundo a obra de cada um. Julga segundo a obra de cada um. O que isso nos ensina? Que Deus sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre cada um de nós. Tudo. Você não consegue esconder nada de Deus. Você pode esconder de mim, você pode esconder dos seus familiares, pode esconder do seu melhor amigo, mas de Deus você não pode esconder. E eu não estou falando apenas daquilo que fazemos, mas até daquilo que pensamos, daquilo que sentimos e daquilo que deixamos de fazer. Em Hebreus 4,13 está escrito, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4,13. No Salmo 139, salmo tão lindo, mas não se esqueçam que o que ele diz no versículo 1 e 2 e em diante também, é para nos fazer tremer, irmãos. O texto diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe estendes o meu pensamento. Tudo está patente, nu aos olhos de Deus. Nada fica oculto a Ele. Nada, nada, nada. E Ele julga segundo a obra de cada um. Qual tem sido a tua semeadura para que você tenha uma boa colheita? Porque Deus sabe quem você é.
Irmãos, às vezes fazemos coisas boas, mas a motivação é correta? É para a glória de Deus? Aliás, pastor Robson fez aqui a oração pelos irmãos do Projeto Amor, projeto maravilhoso. E eu mencionei eu disse que eu falaria sobre duas coisas muito importantes que ele mencionou na oração, não é? E só falei uma, mas Deus sabe todas as coisas, é porque a segunda eu tinha que falar agora na mensagem. Pastor Sandro orou assim, que o orgulho não domine o coração deles, mas que eles permaneçam humildes, porque são humildes, mas por estarem fazendo algo tão lindo, um projeto de assistência a moradores de rua, pode ser que entre no coração o pensamento equivocado de que eles sejam melhores que os demais irmãos, que não estão saindo às ruas, mas queridos, no corpo de Cristo, cada membro tem a sua função. Quando dá aquela coceira na orelha, é que você vê como é importante o dedo mindinho, não é verdade? Cada membro do corpo é importante. Cada membro do corpo. Até aquele que você pensa que não tem nenhuma importância. Tem sim. Tem sim. Então que nós não fiquemos julgando o irmão que não faz aquilo que nós fazemos, porque talvez ele esteja fazendo aquilo que você não faz, que eu não faço. Há irmãos que aparentemente não fazem nada, mas oram 10 vezes mais do que eu. E talvez parte do seu sucesso, do meu sucesso na obra de Deus, em ganhar almas para Jesus, em edificá-las na palavra, seja por conta dos irmãos que estão escondidos no quarto, trancados de joelhos, orando por nós. Quem somos nós para julgar? Não podemos julgar. Então temos que sempre ser humildes, irmãos. E nunca acharmos que somos melhores que ninguém. E nunca divulgarmos o que nós estamos fazendo. Os irmãos vieram dar aqui o testemunho porque eu pedi. Não porque eles querem aparecer. Estão entendendo, irmãos? Então temos que ter o temor de Deus, porque Deus conhece a nossa motivação. E por isso eu não posso julgar o meu próximo, porque talvez eu pense, ele quer aparecer. Mas Deus sabe que não é isso. Então quem sou eu para julgar o meu próximo? E em terceiro lugar, o texto também nos ensina, prosseguindo a leitura aqui. Vou começar novamente do início. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas. Isso nos ensina que temos que temer a Deus porque Ele não faz acepção de pessoas. Julga segundo a obra de cada um. Isso nos ensina que Deus sabe tudo sobre nós e por isso temos que ter temor do Senhor. E finalmente o texto prossegue dizendo: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Há uma peregrinação. E se há uma peregrinação, toda peregrinação tem um destino. E todos nós, ao fim dessa peregrinação, estaremos perante o Senhor. Toda a humanidade. Aos homens foi dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Todos os homens. Em seguida vem o juízo. Em seguida estamos diante do Senhor. Por isso em Gálatas 6, versículo 7 está escrito: não erreis, de Deus não se zomba, ou dependendo da versão, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Tudo. Talvez alguém pense, mas essa pessoa, ela viveu anos fazendo coisas erradas e não aconteceu nada de mal com ela. Não aconteceu aqui, não aconteceu agora. Antes tivesse acontecido. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui, eu preciso trazer uma palavra em cima disso, embora eu já tenha mencionado isso, os outros pastores também, em tantas ocasiões.
Quando nós nos convertemos a Cristo, nós entramos na escola de Deus. E nessa escola nós somos disciplinados, irmãos. Somos ensinados e disciplinados, queridos. E se alguém não está sendo disciplinado, em Hebreus está escrito, é porque essa pessoa não é filha de Deus. Porque quem é filho de Deus sofrerá aflições nesse mundo. Porque nas aflições é que nós aprendemos a ser mais humildes. Nas aflições é que nós buscamos mais a Deus em oração. É que valorizamos mais a palavra de Deus. É que compreendemos a importância de congregar, de termos irmãos do nosso lado para nos ajudar na caminhada. Agora, aquele que não é filho de Deus, que está se enriquecendo ilicitamente, e que ao invés de dividir o que tem com os pobres, não que isso venha justificar o dinheiro ilícito, mas ao invés disso, fica acumulando bens nesse mundo, casas e mais casas, mansões, iates, e tudo aparentemente vai bem com ele, e um dia aparece na TV que aquele magnata morreu, e aí você pensa, puxa, mas o camarada era ateu, ladrão, corrupto, e viveu de uma forma tão abastada. E aí muitos se enganam dizendo, Deus não existe. Não, Deus existe. É que essa pessoa nunca se converteu a Ele. Se tivesse se convertido a Ele, provavelmente teria perdido tudo para ser disciplinado pelo Senhor e andar no caminho que deve andar. Estão entendendo, irmãos? Por isso não temos que invejar a riqueza do ímpio, porque o ímpio não é filho de Deus, e a riqueza dele deporá contra ele no dia do juízo. Haverá o juízo. Eu também tenho que trazer uma palavra aqui, ou eu, ou aquele que Deus quiser usar aqui, sobre o juízo final, para que nós entendamos que todo o mal que é feito nessa terra, um dia será julgado e condenado. Em Romanos capítulo 14, versículo 10, Paulo escreve, mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Cada um de nós. Meus amados irmãos, quando eu trago aqui palavras que incomodam você, eu não estou julgando você. Eu estou apenas cumprindo o meu papel de transmitir a você a mensagem da parte do Senhor que está na sua palavra. Eu não estou julgando você, ou alguma vez você já me viu pessoalmente eu procurar você para te julgar por alguma coisa. Eu não quero fazer isso, porque eu tenho temor do Senhor. Não quero fazer isso. Então, amados, resumindo até aqui, temer a Deus, em resumo, nada mais é do que levar a sério a sua palavra, irmãos. Ao invés de brincarmos de ser crentes. O Senhor está vendo tudo, Ele sabe de tudo, um dia estaremos perante Ele, e toda a nossa história será novamente passada como um filme. E se você não está andando no temor do Senhor, muito provavelmente, ou você nunca se converteu, ou você está frio espiritualmente. E é o que veremos aqui nessa mensagem ainda. No que resulta nós andarmos no temor do Senhor? Essa é a segunda pergunta. A primeira já foi respondida. O que significa temer a Deus? A segunda, no que resulta nós andarmos no temor do Senhor? E a resposta está no contexto do versículo que lemos. A primeira pergunta é respondida no versículo 17. E a segunda, no contexto desse versículo.
tanto no que vem antes, quanto no que vem depois. Vejamos o que vem antes, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E o que significa esta palavra? Eu sei que hoje no meio evangélico muitos dizem, santo só Jesus. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Aliás, muitos dizem, somos todos pecadores. Queridos irmãos, fomos pecadores. Fomos pecadores. Eu não vejo Paulo, ou Pedro, ou qualquer outro autor de epístolas, chamando os discípulos de Cristo de pecadores. Como é que ele nos chama? De santos. Santos. Aos santos em Éfeso, aos santos em Colossos, aos santos em Filipos, e assim por diante. O que significa santo? Essa palavra significa separado. Nós não somos mais deste mundo. Não somos. Por isso a palavra de Deus diz muito claramente em 1 João capítulo 2, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, veja o que diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Santo é isso, não amar mais esse mundo, querer que Jesus volte logo, mas ao mesmo tempo ficar constrangido, porque sabemos que ainda há tantos para nós compartilharmos o Evangelho, ainda há tantos precisando abandonar o pecado e conhecer Jesus, a sua graça, o seu poder transformador, irmãos. Então, ao mesmo tempo que queremos estar com Cristo, porque é infinitamente melhor, também queremos trabalhar para Ele. Queremos ganhar muitas vidas para Jesus. Então, enquanto pudermos dar fruto, melhor é estar aqui. Mas quando o Senhor decidir que é hora de nos levar, que maravilhoso será, irmãos. Não temam a morte. Lembrem-se do que o Senhor Jesus disse, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Antes, pelo contrário, tenha a mesma certeza que Paulo tinha e desejava estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor, irmãos, incomparavelmente melhor. Você o ama? Essa é a questão. Essa é a questão. Porque se nós o amamos, nós compreendemos que Ele morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. E amados, por isso é que o temor do Senhor resulta em santificação. Em 2 Coríntios 7:1 há mais uma relação entre santificação e o temor de Deus. Diz assim o texto em 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se você tem dúvida, se deve ou não fazer alguma coisa, pergunte a si mesmo. O apóstolo Paulo, se vivesse na minha carne, faria isso que eu quero fazer? Ou Pedro, você imagina Pedro fazendo isso que você tem feito, e que talvez muitos digam, não tem nada a ver isso aí, pode fazer, todo mundo faz. Cuidado com o não tem nada a ver, tá? Muito cuidado com essa frase, quando você ouvi-la, quando você lê, no WhatsApp, no Facebook, ou seja onde for. Aliás, não vou nem tocar nesses assuntos mais aqui. Cuidado, irmãos, cuidado. Mas pergunte a si mesmo,
Você imagina Pedro fazendo isso, Paulo fazendo isso, Tiago fazendo isso, João fazendo isso? Ou se você for mais ousado, você imagina Jesus fazendo isso no seu lugar? Porque o que Paulo nos disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então a quem é que nós temos que imitar? Aos demais evangélicos de hoje? Qual é o parâmetro, irmão? São os outros. No dia do juízo, o parâmetro será a igreja evangélica pós-moderna? Será esse o parâmetro? A cultura do século 21 será o parâmetro? Ou o parâmetro será a palavra de Deus? Ou a nuvem de testemunha que nos cerca são os servos de Deus, que andaram segundo a sua palavra? Considere isso seriamente. Então o temor do Senhor, em primeiro lugar, tem que gerar em nós santificação. E em segundo lugar, nós encontramos a resposta na continuação do capítulo, mas não imediatamente no versículo 18, e sim no versículo 22, que nos diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, se por um lado o temor de Deus gera em mim santificação, separação de coisas pecaminosas desse mundo, por outro lado, o temor de Deus gera em mim amor ao próximo. Amor ao próximo. Porque se Jesus morreu por causa dos meus pecados, Ele também morreu para salvar o mais vil pecador. E nós temos, amados, que fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Esse é o princípio. Mateus 7,12 é chamado de a regra áurea, a regra de ouro. Faça ao teu próximo o que você gostaria que fizessem a você. Por quê, amados? Porque Jesus não morreu só por mim, não morreu só por você, Ele morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não quero a perdição do meu inimigo, eu quero que ele se arrependa e se converta a Cristo. E o que me leva a amar o meu inimigo é o temor do Senhor, porque eu sei que Ele quer que aquele homem ou mulher se salve, não pereça. Ele enviou seu Filho ao mundo para morrer por aquela pessoa também, não somente por mim, não somente por você. Então o temor do Senhor nos leva a amar. Mas vejam o que o texto diz: para o amor fraternal não fingido. Não fingido. Porque assim como alguns fingem ser santos, alguns também fingem amar o próximo. E foi muito bem ensinado hoje pela manhã na escola bíblica pelo pastor Sandro, a respeito de que a verdadeira fé nos leva a uma prática de boas obras sincera, como consequência de uma fé genuína, verdadeira. Algo não fingido, mas aquele que finge, ele dá tapinha nas costas, ele diz: vou orar por você, às vezes até ora pessoalmente, mas mesmo podendo ajudar financeiramente, não ajuda, porque ele não ama de verdade. Mas o texto bíblico diz: o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente. Eu fui pesquisar sobre essa palavra. Essa palavra aqui no grego, ela tem um significado extraordinário. Aliás, o significado é mais ou menos esse mesmo. Um amor extraordinário. Um amor absolutamente completo. Um amor, sabe, que é percebido, que é notado. Será que é assim que você ama o teu irmão, ou você não está nem aí para ele? Meu Deus, como me dói o coração quando eu ouço dizer que há entre nós irmãos que não estão se falando.
Quando a palavra diz que o amor que temos que ter de uns para com os outros, não somente é fraternal, não somente tem que ser não fingido, sincero, mas tem que ser também um amor ardente, um amor completo, um amor abundante, um amor contagiante. E eu glorifico a Deus porque eu vejo irmãos aqui amando dessa forma. Eu vejo irmãos que se alegram quando vêm os outros irmãos. Mas eu espero que seja quando vêm todos os irmãos, e não apenas alguns irmãos. Não apenas alguns. Porque alguns fazem festa para uns e desprezo para outros. Isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. E quem continuar andando assim, certamente, se for filho de Deus de fato, será disciplinado pelo Senhor. Se for filho de Deus de fato. Se não for, Ele tira do nosso meio. Com certeza. Pode ficar aqui um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas Ele tira do nosso meio. Agora, finalmente, irmãos, para encerrar essa mensagem, como ser gerado em nós o temor de Deus, que nos faz andar segundo a sua vontade. Como? Essa é a palavra mais importante a ser respondida em qualquer pregação, irmãos. E mais uma vez, a resposta está no contexto de 1 Pedro 17. Só que agora nos versículos 18 até o 21. Vejam comigo, por favor. 1 Pedro 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aleluia! O que nos faz andar no temor do Senhor? A lembrança, ou até melhor, mais do que a lembrança, o saber, porque o versículo começa dizendo, sabendo. Será que realmente nós sabemos? Sabendo o quê? Que foi pago um altíssimo preço pela nossa salvação. O sangue do Filho de Deus, os nossos pecados serem lançados sobre Ele, Ele sofrer o castigo que nos traz a paz. Às vezes eu agradeço a Deus quando eu sofro um ferimento. Por exemplo, recentemente em Belo Horizonte, minha esposa e eu fizemos um passeio, aproveitando a nossa saída lá pelo Projeto Amor. Foi na semana do nosso aniversário de 25 anos de casados. Eu falei o quê? Projeto Amor, amém. Amém. É um amor esse projeto também. Projeto Quero Congregar. Obrigado, meu amor. E aí nós fizemos um passeio, e naquele passeio eu pisei numa pedra em falso, escorreguei e bati meu tornozelo numa pedra, numa rocha, e esguichou sangue, irmãos. Foi uma coisa assim bem assustadora. Incrivelmente não doeu tanto, mas sempre que eu tenho algo, graças a Deus já passou, já foi cicatrizado. Mas irmãos, sempre que eu sinto uma dor de algum ferimento, sempre que eu vejo sangue escorrendo da minha pele, imediatamente eu me lembro de Cristo. Imediatamente eu me lembro do Senhor. Imediatamente eu me lembro que muito mais dores Ele sofreu pela minha salvação e pela tua também. Será que você se lembra dele? Será que você já sabe o alto preço que foi pago? Não por acaso, irmãos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João,
a maior quantidade de capítulos é dedicada para a última semana, a chamada Semana da Paixão, na qual, entrando em Jerusalém, o Senhor foi desafiado, perseguido, testado, humilhado. Ele entrou naquele momento que ele entrou, foi feito a ele uma glorificação. Mas depois que ele entrou na cidade, que ele começou a pregar, começaram os testes, começaram as perseguições que culminaram, você sabe, na sua crucificação. E por que isso é contado com tantos detalhes em Mateus, Marcos, Lucas e João? Por quê? Por que João dedica quase 1/3 do seu evangelho para contar a última semana? Por quê? Porque quer gerar em nós o entendimento do quanto Ele nos amou, do quanto Jesus amou você, do quanto Ele me amou. Mas sabe qual é o problema? Muitos pensam em Jesus como alguém que viveu há 2000 anos atrás, como um personagem histórico. De fato, Ele é, sim, um personagem histórico, porque Jesus é real, Ele existiu mesmo, Ele viveu nesse mundo, teve um corpo como nós, mas nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, para tomar sobre si os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Muitos pensam em Jesus como alguém que está tão distante, quando na verdade, ao 3º dia Ele ressuscitou. E ressuscitado Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não está longe de nós, Ele está conosco. Ele está nos guardando, está nos protegendo, está nos ouvindo. Ele nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Mas se você o buscar com coração sincero, se você realmente querer Jesus em sua vida, Ele está de braços abertos para você. Se você fizer como o filho pródigo, que mesmo tendo ido para uma terra distante, certo dia caiu em si e decidiu voltar para a casa do pai. Se você fizer como ele, não se esqueça que assim que o pai viu o filho despontar no horizonte, vindo em direção à sua casa, o pai correu ao seu encontro, correu ao encontro do filho. A vontade de Deus é que tenhamos comunhão com Ele. A vontade de Deus é que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, como nosso Pai. Mas um verdadeiro filho que ama a Deus, o respeita. Um verdadeiro filho que ama o seu pai, o obedece. E para que isso seja possível, a nós, que outrora éramos pecadores sim. Por que o texto bíblico não nos chama de pecadores? Porque o termo grego para pecador é praticante do pecado. Nós praticamos o pecado? Praticamos o pecado? Eu não sei quanto a você, eu não pratico o pecado. Porque na vida do crente, pecado é acidente. Não tem que ser premeditado, não tem que ser praticado, tem que ser abandonado. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não basta só confessar, senão você se torna uma espécie de crente sem vergonha. Está sempre confessando os mesmos pecados, porque você não faz o menor esforço para deixá-los. Mas como é que nós os deixamos? Entregando realmente a nossa vida a Jesus, pedindo que o seu Espírito habite em nós, e nos dê poder para vencer toda tentação. Como muito bem o pastor Robson pregou aqui no domingo passado,
se no momento da tentação nós clamarmos, se no momento em que nos sentirmos enfraquecidos e propensos a cair, nós dobrarmos os joelhos e clamarmos ao Senhor, Ele derramará em nós o seu poder e conseguiremos vencer as tentações em nome de Jesus e para a glória de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, a Ti, Senhor, toda a glória. Aleluia. Então, amados, não se esqueçam do que esse texto nos diz. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E Ele nos perdoou os pecados, não para que continuássemos no pecado, mas para que andássemos no temor do Senhor. Antes dessa oração, eu quero fazer a leitura de um outro texto, que gera em mim o temor do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Nos diz assim o texto sagrado: ouça com atenção e reverência. Aliás, vamos ouvir de pé, por favor, fique de pé. Acompanhe na sua Bíblia de pé. Nos diz assim o texto sagrado: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, que foi o que eu acabei de dizer agora, amém? Termos intimidade com o Pai, relacionamento com Ele, clamarmos a Ele no momento da tentação, porque há poder no sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, se a Tua palavra não nos faz andar no temor do Senhor, se o conhecimento do Teu grande amor revelado em Jesus não gerar em nós esse amor, nada mais o fará, Pai. Então, Senhor, eu rogo a Ti, ó Deus, que saia toda a dureza de coração, que para a Tua glória todos que ouviram esta palavra, que é Tua, não minha,
estejam, Senhor, para a tua glória, se arrependendo de seus pecados, e estejam, Senhor, confessando a ti, que não têm andado no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que têm desprezado os teus conselhos, que têm desprezado o momento que todo dia temos que ter contigo, na intimidade da oração. Pai, que haja confissão, e que haja, Pai, pelo teu poder, o perdão, que haja pelo teu poder, ó Senhor, a purificação por meio do sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, por cada um de nós, que em ti cremos, ó Senhor. Pai, gera em nós, ó Senhor, essa transformação, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Pai Santo, teu Espírito me fez lembrar de uma promessa tua para aqueles que temem o Senhor. Eu não posso deixar de mencioná-la, Pai, que diz: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dEle. Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, que essa promessa que está em Eclesiastes 8:12 se cumpra em nossas vidas, Pai, para a tua glória. Que todos aqueles que temem o Senhor, Pai, porque te amam e te respeitam e querem te obedecer, ó Senhor, estejam, Pai querido, sendo bem-sucedidos, não para a glória de si mesmos, mas para a tua glória. E quando eu digo bem-sucedidos, ó Pai, tu sabes, ó Deus, que não é por interesse de nada material. Se o Senhor quiser dar também coisas materiais necessárias, serão bem-vindas, porque serão para a tua glória. Mas, ó Senhor, sobretudo, que sejamos bem-sucedidos em perseverar na fé, que sejamos bem-sucedidos em perdoar aqueles que nos ofendem, que sejamos bem-sucedidos em pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos, que sejamos bem-sucedidos em fazer o bem a todos quanto pudermos, mesmo àqueles que falam mal de nós e nos perseguem. Pai, que sejamos bem-sucedidos na oração, que sejamos bem-sucedidos em meditar na tua palavra, que sejamos bem-sucedidos em dar bom testemunho de Cristo, que sejamos bem-sucedidos em ganhar almas para o Senhor, para a tua glória, Pai. Que assim seja com todos que temem ao Senhor, porque estes são aqueles que verdadeiramente te amam, e que venhamos te amar cada dia mais, meditando no quanto o Senhor nos amou, provando isto por meio de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E ao Senhor seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.